Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar sobre viscosidade. Mas antes, você sabe o que é viscosidade? A viscosidade é uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Ou seja, quanto mais alta a viscosidade, tem mais resistência ao escoamento. Bom, e como que a gente vai medir essa viscosidade, a nossa unidade de medida? Existem dois tipos de viscosidade, a dinâmica e a cinemática, e cada uma dessas tem as suas próprias unidades de medida. Para a dinâmica, que é a resistência interna do fluido, a gente vai medir por segundo metro quadrado ou pascal segundo. O segundo tipo, que é a viscosidade cinemática, vai ser justamente a viscosidade dinâmica dividida pela densidade do fluido. Então, a unidade de medida dela vai ser metro quadrado por segundo. O controle de viscosidade é de importância crítica nas indústrias de processos químicos, pois ela influencia diretamente na eficiência operacional, na qualidade do produto final e na segurança dos processos. Existem várias formas de medir a viscosidade. No nosso experimento, que são 3 equipes, cada uma usou uma forma. Nós usamos um viscosímetro capilar, a outra equipe usou um copo Ford e a outra usou um reômetro digital rotatório. Outro conceito importante a ser estudado é a reologia, que é um ramo da física que estuda a deformação e escoamento do fluxo da matéria. Estuda também a viscosidade, elasticidade e a plasticidade. Oi! Para o experimento de hoje a gente vai precisar de uma seringa com tubo, desse jeito encaixado aqui, de um becker, esse ficou muito pequeno, a gente teve que trocar para frente, e esse é o viscosímetro capilar de vidro. Ó, que a gente está mostrando aqui bonitinho para vocês e tal. A gente vai analisar hoje o óleo de soja. E a gente está usando esse aqui, ó. Vamos lá, gente. A gente vai pegar o óleo, colocar um pouquinho no becker aqui. Esse becker, como eu disse, a gente trocou para frente, mas é, ilustrativo. A gente coloca um pouco de óleo. Não tem medida certa, é só até encher o viscosímetro. Aí a gente vai pegar o viscosímetro capilar e vai encaixar num dos negócios o tubo, para poder puxar e fazer pressão para o óleo caminhar durante esse viscosímetro. Agora, com tudo encaixado, a gente vai colocar o viscosímetro no óleo e vai puxar para o óleo subir. Vamos lá. Enche mais um pouco. Calma aí, gente, tá enchendo. Ele é meio devagar, mas ele vai encher, ó. Tá enchendo, tá indo. Isso! Gente, enchemos aqui o negócio, né? Agora a gente tirou do becker e tá enchendo essa bolinha aqui de óleo, tá vendo? Porque ela tem que ficar toda cheia, porque a gente vai medir quanto tempo leva para sair de um menisco pro outro. Menisco é esse risquinho laranja, entendeu? Aí a gente vai medir o tempo. Gente, aqui como eu falei para vocês que a gente tinha que encher, a gente encheu o outro lado, entendeu? Porque daí a gente deixou certinho nesse menisco de baixo para poder subir de um menisco ao outro. Aqui a gente soltou o cronômetro enquanto começou a apertar a seringa para ela poder fazer pressão e o óleo subir novamente. Só que como a gente vai explicar mais para frente, o nosso experimento não deu certo. Aí a gente explica nos próximos takes. Gente, aqui deu errado, né? Como eu disse para vocês anteriormente. Em uma indústria de tintas, caso a viscosidade da tinta não esteja correta, pode ocorrer vários problemas. Se a tinta estiver muito fina ou com uma viscosidade muito fluida, pode ser que ocorra o fenômeno de sagging, ou seja, a tinta não vai ficar na parede corretamente e vai formar uma camada muito fina. Se a tinta estiver com uma viscosidade muito grossa, pode ser dificultar a aplicação e pode ser que em uma escala industrial que a bomba pode ser sobrecarregada. Bom, se o nosso experimento tivesse ocorrido de forma correta, nós usaríamos a equação, onde V, a viscosidade do fluido cinemático, é igual a constante vezes ΔT menos φ, onde a constante e o φ são dados por uma tabela, que são entregados na hora do experimento. Afinal, qual a importância do teste da viscosidade para combustíveis? Se o combustível for muito viscoso, pode ser que não ocorra a pulverização do combustível e que ocorra um sobrecarregamento da bomba. Se o combustível for pouco viscoso, pode ser que não ocorra a lubrificação correta das peças e ocorra certo desgaste. Um exemplo de teste reológico de combustíveis é o teste de viscosidade cinemática, que a gente vai usar o viscosímetro capilar de vidro, que é o experimento que a gente fez. Bom, eu vou retomar aqui então os erros que pode ter acontecido tanto no nosso experimento quanto nos outros. No nosso, que a gente mediu no viscosímetro capilar, o principal erro pode ter sido devido ao diâmetro do capilar, que era um pouco menor do que o que media de fato na faixa de viscosidade. Como o óleo apresentava uma viscosidade maior do que medido, deu erro. Sobre o copo Ford, o principal erro pode ter sido tanto humano quanto ambiental, quanto na própria máquina. Sobre o tempo, pode ter sido medido errado.
O volume também pode ter sido medido errado. A mesa podia estar com desnivelamentos e a máquina podia ter algum defeito interno ou erro na hora da limpeza. Isso inclui tanto crostas internas, que não são visíveis a olho nu, quanto também irregulações nos orifícios. Agora, analisando os resultados obtidos com o reômetro digital rotatório, ele é um equipamento mais adequado para medir viscosidade. O resultado esperado que a gente queria era 63 mm² por segundo, e o resultado obtido com ele foi 43 mm² por segundo, tendo assim uma diferença de 20 mm² por segundo, que é uma diferença baixa comparado aos outros equipamentos. No copo Ford, o resultado obtido foi 93 mm² por segundo, que é uma diferença muito maior, por isso não deu certo. E no viscosimento capilar, a gente nem chegou a ter esse resultado por conta que o equipamento estava mal equilibrado. Então, esse foi o vídeo do nosso experimento de viscosidade. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!